Olá, meus amores, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de História. Vamos falar sobre os povos africanos novamente. Então, vamos continuar os nossos estudos sobre os africanos. Vejam só, estão todos com as agendas? Não guardaram não, né? Porque não é para guardar. Nós temos 2 aulas todos os dias, então se assistiram uma, fizeram as agendas, guarda para escrever a agenda da segunda aula. E aí ela vai colocar a agenda aqui na tela para vocês copiarem, tá? Coloquem lá embaixo da atividade de português, história, atividade no livro, páginas 20 e 21 e estudar as páginas 20 e 21, tá? Outro recadinho. Vejam, organizem o tempo de estudo de vocês, o material de vocês, porque assim, vejam, já pensou, vocês estão aí assistindo a aula, assistindo o vídeo da tia, aí a tia pede para pegar o material, um livro, um caderno, agenda, lápis, a borracha. Aí vocês vão ter que dar pausa no vídeo para ir procurar o material de vocês. Esse meio tempo em que vocês estão procurando o material já vai causar uma perda de concentração, vocês vão perder o foco, tá? Então, o que é que a gente quer? Que vocês se concentrem, né? Que mantenham o foco nos estudos. E para isso, devem estar com todos os materiais ao lado, sempre quando forem iniciar o vídeo das aulas. Ok? Copiaram? Vamos lá continuar. Então, a Edila já falou, né, sobre os africanos, né? Como foi que eles chegaram aqui? Por qual oceano eles atravessaram? Saíram lá da África para chegar no continente americano. Então, eles atravessaram o Oceano Atlântico. Eles vieram de boa e livre espontânea vontade? Não, eles eram obrigados. Alguns foram sequestrados, outros foram vendidos pelos chefes de tribos africanas, ou eles eram prisioneiros de guerra e não tinham mais serventia para suas aldeias, para suas tribos, e os chefes das tribos acabavam vendendo eles por alguns trocados ou por alguns objetos que eles não tinham o costume de ter, como espelhos, alguns sacos de arroz, alguns sacos de trigo, tá? Então, era mais ou menos assim que acontecia esse comércio, né, do tráfico de escravos. Os europeus iam na África, né, iam atrás dessas pessoas que eram prisioneiras de guerra ou que os chefes das tribos tinham algumas desavenças e acabavam pegando e vendendo em troca de outros produtos, tá? Como é que era feita essa travessia pelo Oceano Atlântico? Em grandes embarcações, em grandes navios. Esses navios, eles eram chamados de navios negreiros. Por quê? Porque só transportavam negros escravizados, tá? Como é que acontecia essa travessia? Será que lá dentro dos navios os negros tinham onde se deitar, tinham uma alimentação, uma higiene adequada? Não, eles não tinham. Por isso que muitos acabavam morrendo. Eles não suportavam uma travessia, porque era uma travessia bem longa, bem cansativa, né? Então, muitas pessoas acomodadas em lugares fechados, defecando no mesmo ambiente, fazendo xixi no mesmo ambiente, acabavam contraindo doenças como tétano, como a malária, né? E eles iam ficando doentes por causa das má condições de higiene que tinham dentro dos navios e acabavam morrendo, né? Vamos lá continuar. Os africanos fora da África, quando eles chegavam aqui, eles tinham basicamente o mesmo tratamento
de quando eles estavam fazendo a travessia dentro do navio. Porque quando eles chegavam aqui, eles eram obrigados a fazerem trabalhos forçados, trabalhos pesados, né? Eles eram obrigados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, plantações de café, eles eram obrigados a servir os europeus. E as instalações onde eles dormiam, que eram chamadas de senzalas, né, também não tinham condições adequadas para qualquer ser humano viver. Eles dormiam no chão ou em cima de algumas palhas, comiam os restos que os seus senhores deixavam, não tinham uma boa alimentação. Então, eles eram tratados como verdadeiros bichos, tá? Vamos lá, coloque na página 20 do livro de vocês, certo? Vamos lá fazer esse jogo rápido. Desembaralhe as letras e descubra palavras que completam as frases. Temos aí a primeira frase, letrinha A. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano. Qual era o oceano que eles atravessavam? Letra B. A dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamada de... Também está fácil, está lá no livro de vocês, né? Então, a África é um imenso continente. Lembra que a tia explicou no vídeo passado que a África ele não é um país, ele é um continente. Dentro desse continente existem vários outros países, tá? Então, quando a gente ouvir falar da África, não é África país. A África ele é um continente e dentro dele existem vários outros países, certo? Então, ele é um imenso continente com grande diversidade de povos. Então, antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Tá? Alguns povos eles se organizavam em pequenas aldeias. Tinham alguns povos que eram como se fossem grandes impérios, né? Tinham as aldeias menores e tinham outros que eram como se fosse um verdadeiro reino, tá? Existiam também as sociedades, né, de pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência. O que seria isso? Eles plantavam para eles próprios consumirem, tá? O consumo era próprio. Eu plantei porque eu vou precisar comer depois. Então, isso é uma atividade de subsistência. Então, eles faziam essa prática, né, na agricultura, na caça, tá? Eles faziam todo esse trabalho rural para o próprio consumo, não era para a venda. Então, a diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo, graças a tradições de um povo. Que povo é esse? Eles são chamados de griotes. Esses griotes são os responsáveis por contar as histórias dos antepassados africanos e assim eles ajudam a preservar a memória dos africanos, dos descendentes de africanos, tá? Então, vejam só, a gente vai ter uma outra atividade que vamos falar sobre isso. Essas pessoas, os griotes, eles são responsáveis por contar as histórias da África, contar as histórias dos seus antepassados, para não deixar morrer a cultura deles. Como tia já havia falado, histórias antigas também fazem parte da nossa cultura, porque conta a história de um povo, certo? Então, vamos lá. Na página 21, vocês irão responder esse desafio, tá? Aí está pedindo para vocês discutirem com seus colegas, mas vocês podem conversar com o pai, com a mãe, com a tia, com quem estiver ajudando vocês, tá? Quais eram as principais diferenças
entre as pequenas comunidades e as sociedades mais populosas da África antes da chegada dos europeus. Como eram as principais diferenças? Como a tia explicou, né? Eles tinham sociedades menores, que eram as comunidades, as aldeias, mas também tinha um outro lado, que eram como se fossem grandes reinos e ricos, tá? Tinham as pessoas mais humildes e outras mais ricas. Segunda questão. Você conhece alguém que exerça uma função parecida com a dos griotes africanos? Qual é a função dos griotes africanos? Contar histórias. Vocês conhecem alguém que façam isso? Que contem histórias, que sejam contadores de histórias? Então, vocês irão conversar com os familiares de vocês e escrever aí, tá? Tia vai colocar um videozinho sobre os africanos agora, tá certo? Prestem bastante atenção. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como um mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos,
europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Que legal, não é, galerinha? Então vejam, é muito bom saber sobre a origem do nosso povo, né? E que também devemos ter respeito por aqueles que fizeram e fazem parte da Constituição do povo brasileiro, né? Nós temos no nosso sangue, nas nossas tradições e vivo na nossa cultura, vários traços da cultura africana e que não nos deixa morrer nunca, como a feijoada, é um hábito que nós brasileiros temos. A feijoada veio dos africanos, né? O samba, né? A capoeira, que é um esporte que algumas pessoas ainda praticam, tá? Então, é isso, galerinha. Estudem bastante, certo? A página 20 e a página 21. Façam as atividades, tirem foto e mandem para a tia Idla poder corrigir. Tá ok? Beijinho e até amanhã, quarta-feira, às 10h30, nossa aula ao vivo. Ok? Tchau!